Bom dia, paz do Senhor Jesus. Vamos ler uma passagem bíblica que se encontra aqui em Gênesis 40, que vai falar sobre José, quando ele estava na prisão. Acompanhe aí na sua Bíblia. Gênesis 40 vai dizer assim: passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere, onde José estava preso. O comandante da guarda pôs a cargo de José para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor: porque tendes hoje tristes o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar o sonho. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Agora vamos para o capítulo 41. José interpreta os sonhos de Faraó. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e parecia-lhe achar-lhe ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiram 7 vacas formosas à vista e gordas, e estavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias e às vistas e magras, e passaram junto às primeiras margens do rio. E as vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó, tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só vez, só as artes saíam das 7 espigas cheias e boas. E após ela nasceu 7 espigas mirradas, criadas do vento oriental. Vamos passar para o versículo 10. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, contra a prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao poder-chefe tivemos um sonho na mesma noite, e eu e ele sonhamos a cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, e contando-lhe os sonhos, ele nos interpretou, cada um segundo o seu sonho. E como interpretou, assim mesmo se deu, e fui reconstituído ao meu cargo, e o outro enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair à pressa da masmorra, e ele se barbeou, mudou de roupa e foi-se apresentar a Faraó. Nesta manhã, nesse domingo, o Senhor ele me dava essa palavra de José do Egito. Quando ele estava encarcerado, que mesmo em prisões ele estava ali para fazer a obra do Senhor. Muitas vezes, irmãos, esse cárcere não é um cárcere como uma prisão que José estava, mas sim o cárcere da nossa própria vida. Muitas vezes nós estamos presos a um passado, a um amor antigo, aprisionado numa angústia, aprisionado numa depressão, aprisionado nos perseguidores. Muitas vezes nós estamos aprisionados e não conseguimos fazer a obra do Senhor. Estamos aprisionados a mágoas, aprisionados a traições, aprisionados a tantas coisas que nos impedem de fazer a obra do Senhor. E nesta manhã, eu falando com o Senhor ele me dava essa palavra de José que foi vendido pelos irmãos, José que foi para a casa de Potifar, José que foi estar nessa prisão, nesse cárcere. E algo que eu vejo na vida de José é que ele não deixava de fazer a obra do Senhor, ele não deixava de ministrar o dom de Deus que Deus colocou sobre a vida dele. E ali ele encarcerado naquela prisão, chega ali o padeiro e o copeiro que foram colocados junto com eles. E ali ele tendo sonhos, eles contaram a José. E José interpretou os sonhos de cada um deles. E assim como José interpretou aquele sonho, aconteceu. Né, irmãos? Muitas vezes
nós pensamos que Deus ele não é conosco, mas Ele está conosco em cada momento, em cada sentido da nossa vida. Muitas vezes nós achamos que o Senhor ele não está nesses problemas, nesse dilema das nossas vidas, porque José ele era um jovem, um homem, ele poderia ter ficado indignado com a família, ter se revoltado contra Deus, por tudo aquilo que tivesse acontecido com ele. Ele foi jogado numa cova, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi escravo, ele foi servo de Potifar, ele foi caluniado, ele foi perseguido pela mulher de Potifar, e ele estava preso, inocente. Mas ali eu creio que José ele tinha uma intimidade com Deus. É a intimidade com Deus que fará a diferença na nossa vida. É a nossa fé. E José, por ele fazer essa obra de interpretação de sonhos, esse dom que Deus tinha dado a ele, por ele conhecer muito o Senhor na vida dele, porque um dom desse não é dado de qualquer maneira, irmão. Para ter um dom de interpretação dos sonhos, você tem que ter intimidade com o Senhor. Ele estava lá depois de passado 2 anos. Tem gente que quer a bênção do dia para a noite. Tem gente que pensa que a bênção vai chegar numa semana. Toda bênção ela tem um período de chegar. Deus espera o seu amadurecimento. Por que José passou por todas essas etapas, por todas essas obras? Porque Deus queria exaltar José. José ele não seria exaltado de qualquer maneira. José ele precisaria estar preparado, ele precisaria estar forjado, ele precisaria ter intimidade com o Senhor para saber reconhecer Deus na vida dele quando Deus exaltasse ele, para adquirir toda a sabedoria que Deus ia dar a ele. E sendo assim, depois de 2 anos se passaram, o faraó, o rei do Egito, sonhou. E a primeira pessoa que ele contou foi para o copeiro, que tinha recebido a revelação de discernimento de José. E ele falou para Faraó: Faraó, existe sim um jovem hebreu que está lá na prisão, que está lá vassoura e me cantará manasso. Então, irmão, a obra que tu faz agora tem recompensa. A obra que tu faz agora tem colheita. Muitas vezes nós achamos que a obra não vai ter colheita, que ficou tudo para trás. Não. Tudo aquilo que você faz pelo Senhor é recompensado. Deus lhe dá algo em troca. Deus ele não deve obra para ninguém. Sempre o Senhor ele nos abençoa de uma forma e de outra. Glória a Deus. Então, irmãos, depois de 2 anos, aquele rei do Egito, Faraó mandou chamar José, mandou trocar as vestes, mandou colocar, umas vestes sobre ele, nova, limpa. E assim é que Deus faz com cada um de nós. Vai chegar o tempo de nós sair dessa prisão, vai chegar o tempo de a gente se apresentar diante do rei. Porque eu creio, assim como Deus mudou o cativeiro de José no momento que ele não esperava, Deus ele vai fazer assim comigo e com você. E chegando a hora ali de se apresentar diante de Faraó, eu creio que ele ficou pedindo sabedoria ao Senhor, para saber o que ele ia falar. Faraó falou todo o sonho para José, e José ele começou a dar interpretação, como ele deveria administrar aquilo que está por vir sobre a vida dele. Então, irmãos, Deus ele nos dá a estratégia de como passar a escassez. Deus ele nos dá a estratégia de como viver. Deus ele nos dá estratégias para nossas vidas. Mas é necessário nós termos uma vida consagrada ao Senhor. Hoje em dia, em pleno século XXI, a gente encontra muitas pessoas que se dizem cristãos, mas que não estão vivendo esse evangelho de cruz, esse evangelho de renúncia, esse evangelho de fé, assim como viveu José. E José, irmãos, ele foi governador em terra estranha. Depois que Faraó recebeu todo o discernimento do sonho, ele não viu outra pessoa, mesmo no seu reino, com seus oficiais, capaz de governar o Egito a não ser José.
Então eu quero te dizer, irmão, quando Deus ele tem para exaltar alguém, quando Deus ele tem algo para fazer na vida de alguém, pode se levantar quem for, pode se levantar a família da pessoa como fez José, pode se levantar os amigos, pode se levantar a perseguição, a calúnia, mas quando Deus é com aquela pessoa, Deus ele sempre vai abençoar, porque Deus encontrou em José um homem de fé, um homem corajoso, um homem a qual o Senhor escolheu para exaltar. O engraçado é que tudo foi permissão do Senhor, mas o Senhor, de todos os irmãos de José, escolheu José para exaltar. Né? Será que você é esse José que Deus está procurando? Será que você tem um coração quebrantado? José, ele tinha um coração segundo a vontade de Deus. José, ele tinha um coração quebrantado, né? Porque depois tudo que Deus fez por ele, exaltou ele em terra estranha, colocou um anel no dedo dele, fez ele a segunda pessoa maior do Egito, ele ainda assim não se exaltou. Ele assim não virou as costas para aqueles que fizeram mal, mas mesmo assim ele chamou os seus irmãos, ele ajudou os seus irmãos. Então, irmãos, que nós possamos aprender com a história de José, a sermos honestos, a viver a presença de Deus, porque se Deus tem um plano sobre as nossas vidas, ele vai cumprir. Eu não sei qual é a etapa que você está da vida de José. Se você está naquela que os amigos de José, os irmãos de José estavam se levantando. Se você está na cova. Se você está tentando sair da cova. Se você já está sendo perseguido pela mulher de Potifar. Se você está sendo servo na casa de Potifar. Eu não sei se você já chegou na prisão, mas eu quero te dizer que aguenta, suporta, porque assim como José passou todas as etapas e venceu, assim você e eu também vamos vencer. Amém? Essa era a palavra que o Senhor me dava nesta manhã e Deus mandava eu fazer esse vídeo, né? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.